Xavier, melhorou. Então vou voltar tudo de novo. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Daremos continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Vocês que estão aqui, o Valdeci aí pela primeira vez, pode me interromper a hora que desejar e fazer a pergunta, fazer colocação, enfim. E os ouvintes também podem fazer a mesma coisa. A Edilane vai ler o Evangelho, faremos a prece e daremos início ao estudo. Tá bom o som assim? Tá, né? Capítulo 8. Bem-aventurados que têm o coração puro. O item 19. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu vos esclarecerei. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Está lá no meu carro. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las. É o amor e a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? A todos os instantes da vossa vida, direis: meu Pai, que seja feita a vossa vontade, e não a minha. Se vos agradar experimentar-me pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu o sei, que a vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas, sedes ainda bendito, mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma, e que incessantemente ela faça subir até vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tiverdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacá-lo. E vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa manchar a sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e como pássaros planam nos ares e não se lembra mais da terra, subireis incessantemente, subireis sempre até
vossa alma inebriada possa saciar-se da verdadeira vida do seio do Senhor, o Espírito protetor. Amigo Jesus, que o teu amor envolva a nossa casa, esse ambiente de estudos, como lemos, como ouvimos a mensagem sobre o amor, o remédio universal, o remédio para todas as doenças, o remédio que esclarece, o remédio que edifica, que constrói e que nos conduzirá à perfeição. Ajuda-nos com o teu amor, para que nós também possamos expandir esse sentimento em nós. Permita, Jesus, que o nosso irmão André Luiz, de onde ele estiver, possa nos inspirar. O nosso querido Chico, que amorosamente os convidamos também a nos ajudar na compreensão dos estudos desta tarde. Então, em nome desses espíritos amigos, responsáveis pela lição de hoje, pelo estudo de hoje, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, desse amor que acabamos de ouvir, do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e do teu amor, Senhor, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então, nós estudamos aqui, algumas semanas atrás, a reencarnação de Segismundo. Um trabalho riquíssimo, um aprendizado imenso para todos nós. Normalmente é citada a reencarnação de Segismundo em palestras, é uma reencarnação clássica, onde houve todo o apoio para que ele vencesse. Então nós estudamos aqui em torno de umas 20 aulas, quase 20 aulas, né, com bastante detalhes. Terminada a reencarnação de Segismundo, a gente viu uma reencarnação fracassada. O título foi O Fracasso. A moça engravidou, já era a terceira vez que ela abortava voluntariamente o trabalho, e já com 8 meses de gravidez, ela vai para uma festa, ela era dada a bebida alcoólica, aos prazeres da vida, e não teve como manter aquele espírito seguro no ventre da mãe. Então, uma reencarnação fracassada, muito dolorosa, a história que nós estudamos. Foi bem pertinente que nós também comentamos o aborto daquela menina, que já com 8 meses, numa relação consensual, por ser menor de idade, foi ordem de uma juíza que mandou abortá-la. Então, um triste caso, que também nós comentamos bastante. Na aula seguinte, em 2 aulas, nós estudamos o fenômeno da incorporação. Lembra? Então, foi na aula passada, nós terminamos esse estudo, quando num grupo, ele não diz que é um grupo espírita, era um grupo espiritualista, de médiuns, que eram dados muito mais ao fenômeno, era um grupo de cerebrino, quem gostava de usar essa palavra era o altivo, cerebrinos. E o Dionísio, que fazia parte daquele grupo, desencarnou, e o grupo estava pedindo que ele viesse dar uma mensagem, até para consolar os familiares e falar com o grupo de trabalhos que ele pertencia. Ele vem, é alertado de que não seria alcançados os objetivos colimados, e isso acontece. Ele diz que apenas 1/5, né, do grupo, 20% do grupo, aceitou aquela comunicação. Todos duvidaram da médium, né,
estudamos o comportamento da médium. Ela era uma médium da casa, trabalhadora, porém sofria a perseguição do próprio marido, e ela vai já com algumas dificuldades, apesar de todo o apoio que a espiritualidade deu, serviu bem para a gente, exemplo para os nossos trabalhos aqui, e infelizmente duvidaram, todos quase duvidaram, inclusive os familiares, duvidaram daquela comunicação, se era mesmo realmente o Dionísio ou não. Apenas a esposa e um filho, e o restante da família não acreditou, e os colegas também não aceitaram. Enfim, uma grande lição. E hoje, terminando esses 3 assuntos, a gente sempre faz um retrospecto das aulas anteriores. Hoje a gente inicia um outro tema, intitulado doutrinação. Nós, trabalhadores da desobsessão, é muito pertinente. Doutrinação. Aí começa aqui no primeiro parágrafo. Vamos, Adilane. Terminávamos trabalhos de uma das reuniões comuns de estudo evangélicos, quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando o meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. Tratava-se de mãe afetuosa, que expôs, sem rebuços, as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre, logo após as primeiras palavras. Então, nessa obra aqui, Missionários da Luz, o instrutor é o Alexandre. Na outra obra foi... Quem foi na outra obra o instrutor? Malu? Aqui é o Alexandre, na outra é o Gúbel, na anterior foi o Clarencio. Enfim, o Alexandre vem acompanhando o André Luiz nessas experiências. Aí o que a mãe disse? Vai, Adilane. Ó, meu amigo. Ó, meu amigo, até hoje permaneço em lugar com o meu... Em luta. Em luta com o meu infortunado marido. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora, eu, sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Sim, disse a mãe angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboram. Leu, Hilton. Continua. Que colaboram. Não dá não, minha Bíblia não dá. Que colaboram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, e todos se prontificaram a prestar-me concurso fraterno. Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior. Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior? Perguntou Alexandre. Ela respondeu num gesto afirmativo, com a cabeça, e prosseguiu. Vai, continua. Há mais de 10 anos procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira indireta. Por mais de uma vez, já conduzi a situações de esclarecimentos e iluminação, sem resultado, como é de seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas,
não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e vezes diversas tem tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. Então vamos lá. Uma mãe amorosa pede intercessão junto a Alexandre e a um grupo de espíritos para ajudar o seu filho que está em zona umbralina, o nosso Marinho. A gente vê, né, por mais como que é justa a lei e como nós compreendemos diferente a lei. Por mais que a mãe ame o filho, ela não pode fazer por ele o que ele tem que fazer. A gente vê nas religiões ortodoxas que Jesus salva, que sangue de Jesus tem poder, que a água do batismo renova o ser e o absorve de todos os seus erros. Isso é uma mentira, isso é um logro. Nós sempre somos responsáveis pelo que fizemos. E a mãe, por mais amor que tenha ao filho, não consegue tirá-lo daquela situação, a não ser quando ele queira. O progresso individual é o mérito, a lei do mérito. Sempre foi assim, é o mérito. Alguma pergunta? No question? Alguma colocação? Você está entendendo a história? Está entendendo, Raeli? Está entendendo mesmo? Hã? Andriele, está entendendo, Andriele? Tá, se não entender, você avisa. Entendeu sim, o espírito, a pessoa morreu, foi para um lugar difícil e a mãe quer ajudar esse espírito. É isso, o filho dela que está lá sofrendo em um lugar difícil. Fala no microfone. Entendeu agora, Andriele? Mas pode acontecer vice-versa, tá? Você pode interceder pela sua... Vamos lá. Mas às vezes eu me pergunto, pela minha fé e pela minha intercessão contínua, eu não posso fazer com que o espírito de um filho ele se modifique? desperte, ele se Sim, desperte. é o que ela está fazendo. Sim. É o que ela está fazendo, para que ele desperte. Ela ora, ela pede, ela influencia, ela fala junto dele, ela já o ajudou a orar. É o que ela está fazendo. E ela acha que agora ele vai. Então vamos continuar. A venerável entidade imprimiu ligeira pausa à conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima. Muito venho sofrendo por esse pobre filho, desviado da estrada reta. E é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reentregá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Olha aí a intercessão da mãe. Em seguida, fixando o mentor, com um estranho brilho nos olhos, implorou. Alexandre, vai. Alexandre, conto com o seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada até certo ponto. E confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada, em profunda exaustão espiritual.
Compreendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece, agora, entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo. Enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávio, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele quanto seja possível. Então, ela já estava desencarnada, né? Ela já estava desencarnada, né? Sim. Mas tentando ajudar os filhos que estavam encarnados. Não, então vamos lá. A mãezinha está desencarnada e ela pede auxílio para o seu filho desencarnado também, o Marinho. Só que o Marinho está numa região inferior. E vocês vejam, quando a gente não cumpre inteiramente com o nosso dever, ela se sente um pouco culpada. O pai, a mãe que passa a mão na cabeça do filho o tempo todo, e o filho desvia, depois ela se sente culpada. Quando o pai e a mãe cumprem com o seu dever, tem a sua consciência tranquila, o amor continua ajudando, mas ele não tem o sentimento de culpa. Ela afirmou aqui que se sente um tanto quanto culpada. Depois ela deve dizer por quê. Para resgatar um espírito, por mais amor que se tenha por ele, vocês querem amor maior do que Jesus Cristo? Por nós, do de Jesus, o amor de Deus por todos nós? A gente viu ali, ela leu a lei do amor, o item 19 do Evangelho, não foi o capítulo 8? Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. E a mãe está com uma pureza de coração para interceder junto ao filho. E o filho está numa região de dor, entendeu? O filho está desencarnado e a mãezinha também. Não tem menina. Tem a mãe e tem o filho. E tem o instrutor Alexandre. Ela pediu a intercessão de Alexandre. Otávia é a médium que vai receber o espírito. Entendeu? Entenderam? Entendeu, Raieli? Se dormir, vou jogar água daqui em você. Entendeu, Andriele? É Raieli, Andriele. Como é o nome da outra? Adriele. Confunde, né? Entendeu, Adriele? Então vamos lá, vamos continuar. Newton, essa relação de culpa também acontece dos filhos para os pais, já que está lá nos 10 mandamentos também, né? Honrar pai e mãe, né? Quando cair em si, ele vai sentir. E vocês vejam que é necessário que o espírito desperte. É o mesmo princípio que nós estudamos ali em nosso lar. Em nosso lar. O André Luiz ficou 8 anos e 2 meses em região umbralina. O Clarencio ia sempre visitá-lo. Fica junto dele ali. Fica ali para aprender, Aninha. Fica ali. Pega a cadeira lá e fica ali. Então, a mãe não pôde tirá-lo de lá. Né? A mãe não conseguiu. E nem Clarencio. Estava sempre junto dele. Por que ela não botou a mão no André Luiz e levou? Por que essa mãe não vai lá? Vem cá, meu filho. Pega ele pela orelha e traz. Né? Porque por falta de sintonia. Não tem como pegar um espírito sentado nessa cadeira pela orelha e trazer. Eu não estou vendo, estamos em planos diferentes.
A mente dele está em outra. Aqui estão passando várias ondas, a gente sempre fala isso, de rádio, de televisão. Eu tenho que ajustar o aparelho para captar o canal, entrar em sintonia. Eu posso captar som e imagem, posso captar só o som. Esse aparelho aqui, a minha mente, tem que entrar em sintonia com as forças socorristas, com as forças de elevação, com as forças de amor, porque a mãe tem amor por ele. Ele está no mal, ele está se locupletando no mal, com outros amigos. Adianta você ir ali no bar para tirar, que seja lá quem for, que esteja bebendo agora, desde de manhã? Não adianta. Não adianta, vai lá que não vai adiantar. Uma vez eu fui conversar com um tio meu. A minha tia disse, vai lá, tenta trazer seu tio. E eu fui. Ele estava sentado num bar, aquela monte de bebida em cima da mesa, e de manhã, eu já fui lá à tarde. O que aconteceu? Ele, senta aí, vamos beber comigo. Eu não bebo. Eu falei para ele, eu não bebo. Eu vim aqui para levar o senhor. Aí ele ficou rindo. Então nós ficamos conversando ali um tempão, para que ele saísse dali. Eu tinha um argumento forte. Com esse argumento, ele conseguiu levantar. Mas é muito difícil, porque ele gosta daquilo. E ele estava sozinho, ele não estava com ninguém. É o mesmo princípio. A pessoa tem que querer sair. Ela tem que ter vontade de sair daquela situação. Não tem como o outro tirar dali. São planos diferentes, são regiões diferentes. Vocês estão entendendo isso? Então vamos lá, vamos continuar. A gente está tão ligado que acaba indo para lá. Isso, vai para lá. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente cooperando a favor dele enquanto seja possível. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados, indaguei, semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Olha que pergunta interessantíssima para nós trabalhadores. Vou repetir aqui a pergunta que André Luiz faz. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Por que isso? Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Por que eles não vão lá e resolvem tudo? Por que tem que ter o encarnado? Aí ele responde, não. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Respondeu o instrutor, Alexandre, não. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. Então vamos devagarinho. Eles poderiam fazer esse trabalho sem um concurso do encarnado. Eles têm equipes para fazer isso. E agem. Mas vamos entender aqui por que eles chamam o encarnado. Vamos lá. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossa esfera de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Está tudo bem até aí? Bem claro? Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados, que se encontram cativos das zonas de sensação, na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível.
Mas quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. O trabalho é para nós. Misericórdia de Deus para nós, para a gente aprender. O nosso concurso é valioso. Está entendendo, Luiz? O fluido animalizado vai ajudar bastante. Mas eles poderiam fazer todo esse trabalho que a gente faz aqui sem o nosso concurso. Mas isso é para o nosso aprendizado. Isso é para nós, isso nos dá a oportunidade de nós repararmos a lei de Deus pelos nossos desmandos. Porque nós médios somos espíritos endividados com a lei de Deus. Então Deus nos dá a oportunidade de reparar o mal que fizemos e que a gente nem lembra, graças a Deus. E o médio quer se achar. Eu sou o cara. Eu sou o médio. Eu sou o doutrinador. Ele quer se envaidecer. Acho que eu estou falando demais, né? Ele não falou ainda do envaidecimento, mas como a gente vê isso, a gente tem que ter muita humildade e agradecer muito a Deus a oportunidade que nós estamos tendo de trabalhar, de conhecer como é a vida no mundo espiritual. O trabalho da desobsessão é você está se antecipando à vida espiritual. É o que você vai fazer quando desencarnar. A gente tem um exemplo lá, eu queria que você corroborasse aí com isso, que você conhece, eu ouvi lá no centro, acho que foi Elvira que desencarnou, se não foi você me corrige, e que ela falou, acabei de desencarnar, doutor Erma, não vai lhe atender as pessoas, não foi isso? Foi Elvira, não foi? Elvira, uma amiga nossa, que eu sempre cito o nome aqui, a gente vê sempre a Elvira, a Neuza, a Cidinha juntas com a Lurdinha. Eu tenho uma imensa gratidão a esses espíritos por tudo que elas fizeram pela Lurdinha, o amparo que elas deram. Estão sempre juntas, né, e mais o altivo, mas principalmente essas amigas queridas, que trabalhamos muitos anos juntos. Eu fiquei quase 30 anos no Leon Denis. Muitos anos juntos nós trabalhamos. Nunca teve tempo ruim para a Neuza Trindade. Nunca teve. E você é testemunha disso. Aquela hora eu falei, e lá no Meia, lembra da Neuzinha? Neuzinha, Deoclésio, só faz isso quem é amigo. Só faz isso quem é amigo. Como você disse ali, é arriscado, mas a pessoa tem confiança, tem fé. Né? Não vou entrar aqui nos detalhes, só quem é amigo. E Neuza não tinha tempo ruim com Neuzinha. Então a Elvira era irmã da Neuza. Estava sempre ajudando ali o altivo, inclusive quando o altivo ia descansar, ela ia lá para Petrópolis, quer dizer, ele ia lá para descansar, ele ia lá, visitava um, visitava outro, e algumas vezes eu o levei para lá e depois eu ia buscar. A Elvira morreu do coração, desencarnou. Depois a Neuza foi logo atrás, já tinha ido Cidinha, tinha ido altivo, foi Cidinha, foi Elvira, foi Neuza, foi um atrás do outro. Lúcia foi depois, né? Bem depois. Então, ela desencarnou, disse que o doutor Erma a recebeu e mandou, quando ela chegou lá, vai atender aquele pessoal que está ali sentado ali. Espíritos. Vai atender aqueles espíritos. Aí ela disse, mas eu acabei de morrer, doutor Erma. Vai atender, você já sabe fazer isso. Eu estou morto um tempão e estou trabalhando até hoje, você vai trabalhar também. Não é isso mesmo? Então, é o que nós vamos fazer. Agora, e se ela chega lá precisando de ajuda? Ela ia ter que sentar e para receber o auxílio de alguém. Ela já está na condição de auxiliar, de trabalhadora. E quem está lá já foi acolhido. O nosso irmão Marinho está em região infernal, em região inferior, em umbralina. Infernal, entre aspas, né? Em região umbralina. Nem em condições de ser atendido ainda numa
reunião como essa, ele tem. Então nós estamos nos antecipando ao trabalho, porque nós somos espíritos. E vocês acham que vão morrer, vão para onde? Vai ficar dormindo assim, né? Com aquela mãozinha assim, descansa em paz? Vai trabalhar, vai ter que trabalhar. Então a gente está se antecipando da misericórdia de Deus. Então vamos repetir. O trabalho poderia ser feito inteiramente pelos espíritos, tem equipes para isso. Mas tendo o concurso de um grupo de boa vontade, tem um fluido animalizado que vai ajudar bastante. Mas na verdade o trabalho é deles. Muito bem colocado. Na verdade o trabalho é deles. Como que nós fazemos na nossa prece sempre antes do trabalho? Senhor, amigos, os verdadeiros dirigentes desse trabalho, em nome dos verdadeiros dirigentes do trabalho, a gente vai para o final, é a ponta do chicote. Então a gente tem que fazer pelo menos o possível para não atrapalhar. Se eu não ajudar, eu não posso atrapalhar. Então o médium tem que se preparar o máximo possível. Moralmente, espiritualmente, psiquicamente, fisicamente, né? Tem que se alimentar bem. Para esse trabalho. No dia do trabalho, se recolher, ter o recolhimento necessário para desempenhar o nosso papel, a nossa tarefa ali, sendo instrumento na mão dos nossos guias espirituais. Alguma pergunta, Malu? Luiz? Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos para ali você ler um pouquinho, Dilane, vai lá. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu, vai, ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmo, doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Olha aí, os encarnados, ajudando, para você continuar depois, ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Então, quando nós estamos ajudando ali, de alguma forma, nós estamos nos ajudando. E, doutrinando, a gente vai se doutrinar também. Olha a misericórdia de Deus, pura misericórdia de Deus, amor. Amor é um trabalho de amor, todo trabalho espiritual é um trabalho de amor. E a gente precisa ter consciência disso para desempenhar bem o nosso papel. Continua, Dilane. Satisfeito com as investigações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da Terra, entidade que nos visitará. Que nos visitará. Porque permaneceria um espírito iluminado em serviço consecutivo por alguém que se comprazia nas sombras. Olha que pergunta, né? Por que um espírito iluminado, um trabalho um atrás do outro, ia se comprazer com alguém, ia se interessar por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos Impenitente. Você faria tudo pela sua filha? Não. Você não faria pela Aninha, não? A Aninha, ela disse que não faria tudo por você, não. Você não ajudaria a sua filha no que fosse possível? no chicote, tá? Claro que sim. É um amor materno. Você não faria pelos seus filhos? Pelos seus filhos? Seja onde eles estiverem, até numa cadeia, até preso. Nós estaríamos movimentando esforços para libertá-los. Quantas mães choram o vício do filho, faz de tudo para libertar o filho do vício? Coitada, até amarra em casa, né? Então, mesmo desencarnada, continua o amor de mãe. Por que eu tenho tanto amor pela minha esposa? Porque eu sei que ela tem o mesmo amor por mim. Não é porque morreu que isso acaba.
o amor do pai, da mãe, do filho, isso não termina. Por que a gente está aqui com o altivo? O altivo continua com a mesma consideração, com o mesmo respeito, e nós por ele. E nós reconhecendo nele um líder, um amigo. Além de amigo, um líder. Está na nossa frente, está bem à frente. Eu lembro da Cidinha dizendo assim para mim: Newton, a gente não faz a menor ideia quem seja esse espírito, o altivo. A gente não faz a menor ideia, é altivo para cá, altivo para lá e tal. Só quem conheceu o altivo, né, sabe quem ele é aqui, na Terra, né? Não sabe a grandiosidade desse espírito. Por misericórdia, ele está aqui. E ele já deu bronca. Ó, você que me chamou. Não fui eu que te chamei, vocês que chamaram. Então, a regra é essa. Eu só cumpro. A regra é essa. A mãe está lá intercedendo pelo filho. O orientador, contudo, veio ao encontro de minhas interrogações explicando: a dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe em luta depois da morte física. A quem se refere na intercessão? Perguntei. A um filho que foi sacerdote na crosta. Sacerdote? Interroguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves para o sacerdote, que é padre, para o pastor, para o espírita, seja ele doutrinador, seja médium, do que for. É sempre mais grave. De novo, os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças do nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Quer dizer, os bons padres recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Porque conhecem, porque sabem. Sabe o tio que eu fui apanhar lá? Era padre. Ele que me perdoe, que eu sei que ele está aqui, está trabalhando, e nossas dores servem sempre de exemplo para todos nós. Eu consegui levá-lo para ver uma palestra lá no Leon Denis. Ele gostava muito de mim, e eu dele. Gosto até hoje, sempre peço a Deus por ele. Eu sei que ele ajuda muitas pessoas. Era bondoso. Ele deixou a batina, se casou, aí não deu certo, então ele sofreu muito por tudo isso. Uma vez ele assistiu uma palestra, quem fez a palestra foi o Luciano dos Anjos. Luciano desencarnou, né? O Luciano dos Anjos tem até um livro interessante que o Hermínio, foi ele que escreveu? Foi o Hermínio. Eu sou Camilo de Boulan. Camilo de Boulan foi um personagem da Revolução Francesa. E ele fez uma regressão lá com o Hermínio de Miranda, e ele viu lá uma vida dele lá atrás. Enfim, ele escreve nesse livro aí. Não vou entrar lá nos detalhes do nosso querido irmão. E ele tinha o dom da palavra, ele sabia falar. Ele sabia falar. Escritor, conhecia a doutrina espírita como ninguém. O Luciano dos Anjos. Ele era repórter, né? Era repórter. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Eu gostava muito dele. Eu, particularmente, gostava das palestras dele. Porque ele era muito inteligente. E o meu tio foi lá. Sentou do meu lado. E ele falou do Evangelho. Ele falou de Jesus. Falou de história. Uma excelente palestra. Quando terminou, eu perguntei para ele: e aí, tio, o senhor gostou? Ele virou para mim e disse assim: você esqueceu que eu sou padre? Eu vou lá, falo melhor do que ele. Foi a resposta que ele me deu.
Ele conhecia aquilo tudo. Agora, quando ele não era mau, que eu sei que ele está trabalhando aqui. Quando um espírito desse se desvirtua, olha o peso da responsabilidade, como ele vai se sentir, como ele não irá se sentir. É doloroso. A muito será cobrado, a quem muito foi dado. É o caso do nosso irmão Marinho. A mãe foi interceder por ele. Eu agradeço a esse tio. Eu gosto muito dele, sei que ele gosta de mim, sei que ele está aqui e sei que ele atende. Uma vez veio um sobrinho aqui pedir ajuda para uma situação difícil e ele foi visto do lado desse sobrinho e falou, ele que está ajudando e está dizendo que vai dar tudo certo. E o problema era um problema difícil e foi solucionado. Então, um homem inteligente, um homem bondoso, meu tio era bondoso e inteligente, conhecedor do Evangelho, por uma frustração amorosa, caiu, teve a sua queda. Mas quem de nós não cai? Quem de nós não caiu? O feio, o vergonhoso é ficar caído. Altivo uma vez, vou repetir que eu já disse para algum de vocês, disse para mim, Newton, quando caí, caí olhando para a luz. O Dr. Herman me ensinou isso, para eu ter força para me levantar. Então a gente, quando cair, cai olhando para a luz. O vergonhoso é ficar caído. Vamos nos levantar e vamos continuar a trabalhar. O que fez Paulo de Tarso? O que fez Pedro? Deram a volta por cima. Paulo de Tarso mandou matar, mandou apedrejar, rigoroso com a lei. Quando ele viu que o caminho era outro, deu outro rumo na sua vida. Por que nós não podemos fazer o mesmo? É só a gente querer. Não adianta ficar lamentando o leite derramado. O que eu faço daqui para frente? O que eu posso fazer? Porque o nosso compromisso, quando a gente erra com alguém, prejudica alguém, seja no que for, é com a lei de Deus. Porque esse alguém se perdoou e seguiu, ele não precisa voltar para você reparar o mal a ele. Você precisa, a sua dívida é com a lei de Deus. A não ser que ele não te perdoe e te persiga. O que aconteceu com Judas? Jesus tinha que voltar à terra para Judas reparar o mal que fez? Jesus seguiu o caminho dele. Judas é que teve que voltar, porque ele não fez mal a Jesus, ele fez o mal à lei de Deus. A dívida dele era com a lei de Deus e não com Cristo, porque o Cristo nem sentiu, já sabia até que ele ia fazer aquilo. Pela sua personalidade, ele sabia. A modelo aí chegando. Quero ver você lá, igual a Elizabeth Bint. Então, como é que é? Gisele Bint, como que eu entendo de moda, Gisele Bint. Então, quando a gente se compromete com alguém e quando a gente quer ser instrumento da lei, a gente vai se comprometer com a lei de Deus e não com aquele que a gente prejudicou. A não ser que aquele seja mau e queira te cobrar. Mas mesmo assim, isso aí ficou bem claro aqui no Segismundo. Ele volta com a Adelina e com Raquel, ele quis reparar com os três, ali precisou. E olha o que o amor faz. Adelino perdoa. E ele vem filho da Raquel, filho, como filho. Vamos continuar. Tudo bem até aí? Question? No question? Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável, que os converte em gênios das sombras. Neste particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão de voz.
devemos reconhecer que semelhante condição neste lado da vida é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam o mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver depois da perda do corpo físico os problemas espirituais pelo mesmo processo e encontrando tão somente a lei, que manda conceder a cada um segundo suas obras, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúne as inúmeras companhias da mesma espécie. Aqui é para todos, hein? Homens, mulheres. No caso, o nosso Marinho foi um sacerdote. Mas quantos espíritas hoje devem passar por isso? Quantos? A gente vê pessoas que são espíritas e que se suicidam. Médiuns se suicidando. Que dor não provoca naqueles que os amam, que o amam tanto. E aqui, quando ele coloca isso aqui, eu me lembro da mensagem da rainha de França, que de manhã nós lemos. Rainha eu era entre os homens, rainha pensei de entrar no reino dos céus. Então ela pensou de resolver os problemas dela com a força que ela tinha, né, de soberana, tinha autoridade. E a lei é a lei. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Dura lex, sed lex. Aprendeu? Isso aí é em latim. Certo? A lei é dura, mas é a lei. E a lei de Deus é justa. Agora tem mais um detalhe da lei de Deus. A lei de Deus também é de amor. E o amor sempre precede a justiça. E Deus sempre cede com amor. Basta que você se arrependa. Basta um raio do seu arrependimento, se você voltar, que Ele vai te resgatar. A lei de Deus é justa e é de amor. A lei é justa e é de amor. Olha aqui o amor intercedendo. Ele estava lá nas regiões trevosas, mas a mãe está sempre junto a ele, sempre ali, o amor. Vambora, meu filho, vambora. Pô, agora dá, agora ele vai vir. Chamou os amigos dela, vamos tirar meu filho de lá. Newton, e a justiça de Deus também se baseia no que Jesus fala: serás filho da tua obra. Ou seja, ação e reação. Ação e reação. Mas sempre a lei de justiça se baseia no amor. A nossa lei não. Quantos tem ali preso e que a justiça não age com amor? E se tiver algo pessoal, fica lá preso mesmo. Mas a lei de Deus não age assim. Não age assim. Até porque a lei de Deus está na tua consciência. Está em nós, está na nossa consciência. Está na nossa consciência. E muitos não se sentem dignos dessa ajuda. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Não é só padre, não. Padres, pastores, presidentes de casa espírita, médiuns. Como é que foi o desencarne do Frederico Figner? Vai ali ler o irmão Jacó. Voltei. Foi presidente da FEB, mais ainda, né? Federação Espírita Brasileira. Tinha lá o mérito. Foi Dr. Bezerra que foi buscá-lo. Mas ele não conseguia volitar. Não tinha luz. Ainda sofreu o deboche daqueles que ele doutrinava. Cadê a sua luz? Né? E repetiram para ele o que ele dizia aos espíritos, que ele, como doutrinador, e nós vamos ver aqui o doutrinador já,
Ele doutrinava. Ele tinha prazer em dobrar, pelo argumento que ele era muito inteligente, os espíritos, principalmente os sacerdotes, que chegavam à mesa mediúnica. Ele tinha prazer em fazer isso. Ele não tinha amor. Ele não tinha amor no coração. E olha que ele ajudou muito a Federação Espírita. Ele tinha muito dinheiro, ele era rico. Ajudou muito financeiramente. Mas era duro de coração. Era duro. Inclusive com funcionário. Aí sim, Duralex, Sedilex. Antes de se converter ao cristianismo. Igual Paulo de Tarso, é isso aí. Aí deixa eu ler só esse parágrafo aqui que eu estou no meio. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, olha, referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, tem sacerdotes budistas, islâmicos, etc, 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 etc. Referindo-nos apenas aos sacerdotes das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerram os olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para eles figuras demasiadamente distantes. E não são como a gente está falando. Nós falamos de Paulo, falamos de Pedro, e Pedro é bem igual a gente. Pedro puxou a espada, cortou a orelha do soldado, negou Jesus, mas quando Pedro entendeu, curava com a sombra. Quando ele entendeu, quem que vai chegar e botar o dedo na casa de... Mas você fez isso. E o que ele fez depois? E Paulo? Quem tem coragem de dizer, Paulo, mas você mandou apedrejar Estevão? Ele termina o apostolado dizendo, não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E ele foi apedrejado e só pararam de tacar pedra nele quando deram ele como morto. Ele quase morreu apedrejado. Morreu, aí foram embora. Apedrejaram o Paulo de Tarso e só pararam de tacar pedra quando acharam que ele estava morto. Então, ele sofreu lá a pena de talião que ele fez em Estevão. Corajoso, intrépido, valente, bondoso, justo, servil, manso. Não era mais o Paulo de Tarso brabo, Paulo manso. Já não era mais Saulo, mais Paulo, e sim Saulo. Né? Ou não era mais Saulo e sim Paulo? Não era mais Saulo e sim Paulo, quando foi batizado. Ele quis. Você quer, Marquinhos? Tá, vamos lá então. Marquinhos quer também. Você quer, Luiz? Então vamos embora. Vamos fazer igual eles fizeram. Está na hora da gente terminar. Deixa eu só terminar esse parágrafo aqui. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de denominação pelo culto exterior. Erguem basílicas suntuosas, olvidar é esquecer, o templo vivo do próprio Espírito. A casa espírita, ela nos dá a oportunidade de aprender, como os sacerdotes aprendem, e nos dá a oportunidade de praticar com a obra social que a gente tem aqui. Da gente colocar em prática tudo que a gente aprende aqui. Homenageiem o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir, e cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel.
que não sejamos nós os mesmos. Não sejamos nós os mesmos. Acho que foi boa a lição, né? Vamos parar por aqui, porque ainda não chegou no doutrinador. Eu creio que mais uma, a gente vai ter umas 2 aulas aqui ou 3, hein? É grande esse capítulo. Não, está contando aqui a situação do Marinho, né? A situação do Marinho. Marinho foi um sacerdote, não cumpriu com o seu dever, foi para uma região de dor. Mais uma aula a gente acaba. E a gente traz o exemplo para nós espíritas, que somos sacerdotes, não deixamos de ser sacerdotes. Professamos a doutrina espírita. Paramos aqui na página 358. Na dela 258. Aí semana que vem a gente relembra rapidamente esse capítulo, o que nós estudamos até hoje, e vamos continuar. Question? No question? Pergunta, Aninha. Entendeu, Ana? A Ana não entendeu, vou ter que começar tudo de novo. Entendeu, Ana? Agora está dizendo que entendeu, só para eu não começar tudo de novo. A outra está falando, diz que entendeu. Semana que vem eu repito com calma, eu vou só falar, resumir em 5, 10 minutos e a gente continua. Então que Jesus abençoe o nosso esforço. Para fazer a prece, Edilane? Então vamos agradecer a Deus, como agradecemos, acima de tudo, a Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, rogando que nos ajude a colocar em prática tudo o que aprendemos com a doutrina espírita, com o teu evangelho, Senhor, com a experiência de outros irmãos, com Allan Kardec, com os espíritos da codificação. Agradecemos ao André Luiz a sua experiência, trazendo os casos concretos para que nós meditemos e tenhamos uma conduta reta diante de tudo que aprendemos. Obrigado, amigo querido. Obrigado ao nosso Chico, modelo de médium para nós, trabalhador incansável, tanto quanto o nosso irmão altivo. Muito obrigado por tudo. Obrigado à direção espiritual da nossa casa, aos guias aqui presentes, às nossas irmãs queridas, Cidinha, Neuza, Elvira, que representam todos os demais nomes, a minha querida Lourdinha, enfim, em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do livro Missionários da Luz. Que assim seja.